Capítulo 91, 0. Carol sentiu um arrepio com as palavras de Dakota em seu ouvido. Ouvir uma ameaça de uma subtenente não era brincadeira. Carol, em seu nervosismo, puxou rapidamente o braço que Dakota segurava. Oh, o que foi, Carolzinha? Dakota perguntou, parecendo confusa. Fernando, que estava andando à frente, percebeu que Carol parecia nervosa, então ele parou e olhou para Dakota com um rosto gelado. Afaste-se dela. Fernando disse com uma expressão fria. Com Fernando parando e dizendo isso, todos pararam de andar também e olharam para ele. Dakota, que estava próxima de Carol. Galia e Dave, que andavam à frente, também pararam para ver do que se tratava. Eu fiz alguma coisa que chateou a Carolzinha? Não foi minha intenção, Fernandinho. Eu e a Carolzinha somos melhores amigas. Dakota disse com um rosto cheio de justiça. Fernando não disse mais nada, mas manteve um olhar gelado nela, quase que uma ameaça. Dakota, pare de importunar os outros. Galia, que havia parado e estava de braços cruzados, disse. Eu não estava incomodando ninguém, apenas fazendo amizades, mestra. Dakota disse com um rosto triste. Galia ignorou isso e continuou andando, Dave também. Dakota queria continuar conversando, mas vendo que Fernanda olhava com um olhar fixo e gelado, ela acabou desistindo. Ei, Fernandinho, não me encara tanto, eu sei que sou sensual, mas você vai deixar sua namoradinha com ciúmes, você sabe, Dakota disse timidamente. Depois de dizer isso, Dakota foi para a frente e se juntar a Galia, cantarolando enquanto andava. Depois que Dakota saiu, Fernando se aproximou de Carol e segurou sua mão. Tá tudo bem? Ela fez algo com você? Fernando perguntou baixinho. Não, nada demais, ela só é estranha. Carol disse tentando parecer tranquila. Ouvindo isso, Fernando apenas assentiu e não insistiu no assunto, mas ele sentiu que Carol não disse tudo, já que sua mão tremia levemente. Ele olhou para Dakota com olhos frios, mesmo sendo subordinada de Galia, ele não admitiria que alguém fizesse algo com a garota que ele gostava. Depois de caminharem por mais algum tempo, Galia os levou para um prédio grande no fundo do QG. Fernando achou estranho a grande quantidade de guardas no local, havia pelo menos 8 guardas na entrada e mais alguns patrulhando os entornos. Depois de Carol se acalmar um pouco, Fernando foi à frente falar com Galia. Que lugar é esse, professora? A segurança aqui é bem apertada. Fernando perguntou. É claro que é, seria um problema se não fosse. Aqui é o escritório do QG, é basicamente um lugar para lidar com assuntos burocráticos da 13ª, mas também é onde os soldados e outros membros da guarnição vêm para trocarem seus pontos de contribuição por equipamentos ou itens. Esse local é basicamente um armazém com muita coisa valiosa, então temos que manter a segurança bem rígida. Galia explicou. Pontos de contribuição? Fernando perguntou em dúvidas. Galia olhou para o rosto de Fernando, só então ela se lembrou que, como ele era um recruta antes e agora pulou diretamente para o cargo de cabo, as coisas não foram devidamente explicadas para ele. Basicamente, quando você completa missões dadas pela guarnição ou tem grandes conquistas em batalha, você recebe pontos de contribuição, esses pontos você pode trocar por itens ou equipamentos. Se bem me lembro, você ganhou alguns pontos de prestígio da Legião quando ganhou a missão dos Goblins, você também poderia usá-los aqui. Se não me engano, a proporção é um ponto de prestígio igual a 100 pontos de contribuição, mas eu pessoalmente não recomendo, já que prestígio é muito difícil de ganhar, enquanto pontos de contribuição você pode conseguir quando quiser fazendo missões. Galia disse calmamente. Fernando ouviu tudo atentamente, ele realmente gostava quando sua professora começava a ensinar coisas para ele. Após chegarem à entrada, os guardas não os pararam, com Galia liderando, nenhum guarda se atrevia a pará-los. Depois de entrarem, Galia foi até o balcão, onde havia 3 recepcionistas. Tenente Galia. Um dos recepcionistas disse nervosamente. Chame o Huygens aqui. Galia disse em tom de ordenança. Sim, senhora, um momento. A recepcionista disse enquanto corria apressadamente por um dos corredores. As outras 2 recepcionistas rapidamente pegaram bebidas e começaram a servir para Galia e os outros. Emily e alguns outros acabaram aceitando a bebida, que foi servida em xícaras. A cor da bebida era extremamente peculiar, sendo branca feito leite, porém com gosto que se assemelhava a café e uma leve sensação de achocolatado. Quando provaram a bebida, todos ficaram surpresos e encantados com o sabor. Em menos de 3 minutos, a outra recepcionista voltou apressadamente. Logo atrás dela estava um homem gordo e careca que andava apressado. Ele estava completamente suado e arfando da caminhada rápida. Tenente Galia,
Que honra vê-la no escritório hoje, Subtenente Dakota e Subtenente Dave, é ótimo vê-los também. Vejo que já provaram do meu chá de fruta leonica, é uma fruta extremamente rara e difícil de conseguir. Algumas pessoas amam ela, pois o sabor se assemelha a café enquanto outras gostam devido ao leve sabor de chocolate. Huggins disse com um sorriso, o problema é que ele estava arfando e muito suado, então o sorriso e as palavras no lugar de serem acolhedoras acabaram sendo desagradáveis para Galia. Vendo a falta de reação de Galia e até uma cara de nojo, Huggins rapidamente olhou para si mesmo, foi só então que notou que estava completamente encharcado de suor, os respingos escorriam de sua cabeça careca descendo para a argola de sua camisa, ao ver isso ele apressadamente pegou um lenço do bolso e começou a secar sua cabeça. Então Tenente Galia, a que devo sua presença aqui hoje? Huggins perguntou tentando disfarçar sua gafe. Todos no local perceberam isso. Vim para registrar um novo esquadrão sob meu nome, também preciso que você faça o registro de novos recrutas, eles estão se juntando com antecedência então precisam de registros com cristais do coração. Galia disse. E todos esses jovens farão o registro com cristais do coração? Tem certeza disso, Tenente Galia? Isso pode não ser muito bem visto pelo salão da recepção. Huggins disse olhando para Fernando e os outros. Eu não me importo, com o registro feito e os cristais em mãos eles não podem reclamar de nada, estamos obedecendo todas as regras. Galia disse sem se importar com o aviso de Huggins. Certo, vou buscar a documentação a ser preenchida então, uma das garotas irá levá-los para uma das salas de registro, peço que aguardem um momento. Huggins disse nervosamente. Depois de serem levados para uma sala ampla com alguns sofás e uma mesa central, Fernando e os outros aguardaram. Tenente, criar um novo esquadrão assim do nada cheio de recrutas, o capitão não vai gostar nada, não seria melhor aguardar seu retorno e discutir isso com ele primeiro? Dave disse preocupado. Não. Se eu esperar o capitão voltar ele provavelmente não vai me ouvir, talvez ele até faça o que Ismar sugeriu e coloque Fernando em um de seus esquadrões, como ele está fora eu tenho autoridade suficiente para isso, eu já consegui o apoio de Raul também. Galia disse cheia de confiança. Vendo que sua tenente não ouviria seus conselhos Dave desistiu, depois de servir sob Galia por tanto tempo ele já estava acostumado a isso. Logo, Huggins retornou junto a duas assistentes com uma pilha de documentos, uma caixa de madeira e alguns outros itens. Está tudo pronto Tenente Galia, podemos começar o registro agora. Huggins disse um pouco nervoso, mesmo após se recuperar do cansaço sua careca ainda suava devido ao nervosismo. Huggins distribuiu documentos para Fernando e todos de seu grupo e os instruiu a preenchê-los, depois de cerca de 10 minutos todos haviam terminado. Agora preciso que vocês peguem isso, são cristais do coração. Huggins disse entregando pequenas pedrinhas transparentes a cada um. Agora vocês devem dizer eu nesse momento, estou me juntando à Legião dos Leões Dourados de livre e espontânea vontade, não precisam inserir mana, esses cristais são extremamente sensíveis, apenas o mana que circula em suas peles é suficiente para concluir o processo. Huggins explicou. Fernando e os outros fizeram o que foi dito. Eu nesse momento, estou me juntando à Legião dos Leões Dourados de livre e espontânea vontade. Após todos dizerem isso os cristais em suas mãos se iluminaram levemente, era tão fraco que alguém poderia pensar que era uma luz de pisca-pisca. Oh, muito bem, todos os cristais estão brilhando em branco, isso é ótimo, todos passaram Tenente Galia. Huggins disse surpreso enquanto recolhia os cristais de cada um e os guardava em pacotes junto a seus documentos. O que aconteceria se brilhasse de outra cor? Emily perguntou curiosa. Huggins se surpreendeu com um dos recrutas tendo coragem de falar na presença de um tenente, mas levando em consideração que era um recruta ele não levou a sério. Basicamente jovenzinha, se o cristal emitisse uma cor avermelhada significaria que vocês estão mentindo, ou seja, significaria que foram coagidos a se juntarem, por isso que para que qualquer recruta se junte ele precisa passar por essa avaliação, o registro com a leitura do mana e palavras ficam incrustados nesses cristais e serão inspecionados pelo salão da recepção antes de serem enviados para a capital e depois direcionados às forças do Conselho Supremo que analisam os registros para garantir que nenhuma legião está infringindo as leis. Huggins disse calmamente, mas logo sua expressão mudou, ele havia explicado tanto, mas a garotinha ruiva não parecia estar prestando atenção, isso o deixou irritado. Emily havia perdido o interesse na segunda frase, então começou a brincar enrolando seus cabelos. Fernando e os outros que viram isso não sabiam o que dizer. Enfim, Tenente Galia, esqueci de perguntar, mas quem será o cabo a liderar esse esquadrão?
Acredito que você tenha esquecido desse detalhe, preciso dele aqui para realizar a criação de um novo esquadrão. Huygens disse. Gordinho Hu, você não deve ter recebido a papelada da última reunião ainda já que viemos direto pra cá né, mas adivinha só? O capitão do novo esquadrão está bem aqui. Dakota disse pegando o braço de Fernando. Ok. Huygens disse chocado ao ver a aparência do jovem à sua frente que não tinha mais que 18 anos. Você está brincando, subtenente Dakota? Eu acabei de fazer o registro desse jovem, ele não era um recruta? Huygens perguntou perplexo. Ele era. Dakota disse tentando segurar o riso ao ver a cara chocada do homem. Huygens não sabia o que dizer, então ele olhou para Galia e Dave. Ao verem que ambos se mantinham sérios, eles percebeu que isso não se tratava de uma piada da subtenente Dakota. Então esse garoto, e ele pulou de recruta, diretamente para cabo? Que tipo de piada é essa? Apesar do choque, Huygens não disse nada, ele não queria ofender Galia. Então, qual é o seu nome mesmo, jovem? Huygens perguntou. Fernando Nóbrega. Fernando disse calmamente. Bem, então Cabo Fernando, preciso que assine aqui. Huygens entregou um documento a Fernando. Tenente Galia, qual será o número do esquadrão do Cabo Fernando? Se formos seguir a ordem deveria ser 35. Huygens disse. Não, ele será chamado Esquadrão 0. Galia disse com uma expressão indecifrável.